Bom dia, pessoal. Nossa aula de hoje, dando continuidade ao nosso conteúdo, é sobre a revascularização do miocárdio, tá? Então, abordaremos hoje sobre os aspectos cirúrgicos desta cirurgia, desse procedimento cirúrgico, e abordaremos também um pouco sobre a atuação da fisioterapia no pós-operatório dessa cirurgia. Entrando no contexto dessa aula, na aula passada, nós abordamos a arteriosclerose, né, esse procedimento que ocorre, esse processo que ocorre, né, no interior das artérias coronárias, onde há a formação, né, de placas de ateroma, e essas placas de ateroma acabam por obstruir o fluxo sanguíneo para o miocárdio, né, e causando, então, como complicação maior o infarto agudo do miocárdio e, consequentemente, né, deixando sequelas funcionais importantes e, nas formas mais graves, levando até a morte do paciente, tá? Por isso se faz necessário, né, o tratamento, né, da doença arterial coronariana causada por essas placas de ateroma. E nós vimos na aula passada que ela pode ser feita tanto na forma de angioplastia coronariana ou, né, nos casos ainda mais severos, a necessidade, então, de uma cirurgia aberta através da revascularização do miocárdio, tá? Na aula passada, a gente observou alguns aspectos da angioplastia, né? Conhecemos o procedimento, como é feito, através daquele vídeo, e hoje nós vamos falar, então, sobre a revascularização do miocárdio, tá? Então, como eu havia dito para vocês, a revascularização do miocárdio, ela está indicada quando há uma doença arterial coronariana, tá? Então, a gente, através dessa imagem, nós relembramos, então, a parte da anatomia da circulação coronariana, né? Lembrando que nós temos uma coronária direita e uma coronária esquerda. A coronária direita apresenta como principais ramos a artéria marginal direita e a artéria descendente posterior, e são responsáveis principalmente pela irrigação de todo o ventrículo direito, tanto anteriormente quanto posteriormente, e parte do septo interventricular e algumas regiões, dependendo, né, da questões, aspectos individuais, né, da anatomia, alguma parte do ventrículo esquerdo também, tá? Toda a coronária esquerda, que possui como principais ramos o ramo circunflexo e a artéria descendente anterior, né, realiza a irrigação de toda a parte anterior do ventrículo esquerdo, do ápice, né, do ventrículo esquerdo, da parte, né, da parede lateral do ventrículo esquerdo e da parte posterior do ventrículo esquerdo. Devido à importância, né, do ventrículo esquerdo na manutenção, né, do débito cardíaco, se faz, importante a manutenção, né, do fluxo sanguíneo adequado por esses ramos coronarianos, né, principalmente a descendente anterior. E nós vimos que, principalmente relacionado a acúmulo de colesterol, principalmente o colesterol ruim, o LDL, né, que transporta, né, placas de gordura para a parede das artérias, pode se formar na parede dessas artérias placas, né, que acabam por obstruir o fluxo, né, coronariano. Como consequência a isso, nós temos, né, o infarto agudo do miocárdio, que é a necrose dos miócitos cardíacos, e isso leva, né, uma ineficiência
né, do bombeamento de sangue por essa região, podendo levar a sérias complicações funcionais e até a morte né, do indivíduo. Né? Então, aí embaixo a gente relembra, né, a formação da placa, né? Aqui um fluxo sanguíneo normal, né? A formação da placa, em torno de 40% a 60% bloqueada, 90% a 95%, ou seja, só há um pequeno espaço, né, para a passagem do sangue, né? E quando ela é totalmente bloqueada, né, ocorre a isquemia, né, do miocárdio e, consequentemente, o infarto. Tá? Então, por isso que se faz necessário, né, o tratamento dessa doença coronariana, né, e é um fator grave. Outro ponto de grande relevância para esse estudo é lembrarmos que a doença isquêmica do coração é a doença que mais mata, né, os indivíduos no mundo inteiro, tá? Então, as doenças cardiovasculares, aí, doença isquêmica do coração, o AVC, são as doenças que mais matam no mundo, tá? Então, outro ponto relevante de importância, né, muito grande para que nós entendamos, né, esse processo, né, de formação dessa placa e conheçamos também os procedimentos, né, realizados para tratamento. Então, aula passada nós falamos sobre o infarto agudo do miocárdio. Nós vimos que uma das formas do tratamento é a angioplastia, né, mas não podemos deixar de lembrar que há também um tratamento medicamentoso, né, durante a admissão desse paciente em um pronto atendimento, principalmente com medicações que promovam vasodilatação coronariana, tentar, né, garantir um fluxo coronariano adequado ainda, né, ou tentar manter, né, a sobrevida do paciente através dessa primeira abordagem medicamentosa, tá? Ela não exclui, né, a investigação e tratamentos mais severos, mais invasivos. Mas geralmente a primeira intervenção medicamentosa, num pronto atendimento, quando um paciente chega infartado, é a administração desses medicamentos. Outra forma de tratamento medicamentoso são os trombolíticos, né? Lembrando que a formação da placa, né, na parede da artéria coronária entre as túnicas média e íntima, né, podem levar a uma ruptura, né, da membrana que envolve essa placa, levando uma lesão ali endotelial com uma posterior formação, né, de coágulo, né? E é esse coágulo que acaba por obstruir o fluxo sanguíneo, né, dentro da coronária. Então existe o tratamento também trombolítico, né? Tentar fazer a quebra, né, a lise, a quebra desse trombo, né, tentando manter aí o fluxo sanguíneo adequado para ao miocárdio, tá? Então nós chamamos de tratamento trombolítico, né, ou trombólise, né, que é também um tratamento através de medicamentos. Quanto à parte respiratória, o paciente recebe oxigenoterapia também nesse momento inicial, porque o músculo cardíaco, o miócito, ele depende muito de oxigênio, né? Por que o músculo dói, né? Ele entra em metabolismo anaeróbico, né? Na ausência de oxigênio, né? Levando à produção de ácido lático, né? Uma acidose lática, isso gera dor, né? E o músculo cardíaco, então, começa a doer, né? A oxigenoterapia pode aliviar essa dor através de uma suplementação acima, né, do usual para o paciente, né? Então, quando a gente administra um oxigênio acima da concentração que nós encontramos no ar ambiente, esse paciente, então, pode ter alívio de alguns sintomas. Morfina é para aliviar a dor, né? Morfina é um analgésico potente, tá? E geralmente utilizado também para nesse momento inicial do infarto agudo do miocárdio para aliviar a dor, né, que o paciente apresenta. E aí existem os outros tratamentos,
mais resolutivos, né? Vamos dizer assim, né? Esses primeiros tratamentos que nós vimos, medicamentoso, oxigenoterapia, morfina, seriam tratamentos sintomáticos, né? E agora tratamentos mais resolutivos, mais definitivos, seria o controle dos fatores de risco, com certeza, né? Mudança de hábitos de vida alimentares, combate ao sedentarismo, evitar perda de peso, evitar acúmulo, né? Sobrepeso, né? Estímulo, né? A perda de peso e questões, né? Também relacionadas a outros hábitos de vida como tabagismo e alcoolismo. Tá? E a recanalização precoce da artéria responsável pelo infarto, ou seja, o tratamento, né, da artéria, né, com doença coronariana. Né? Podemos ter a intervenção mecânica, que é a angioplastia com ou sem stent, né, que é a abertura, a recanalização desse fluxo sanguíneo que está obstruído pela placa, né, por esse procedimento, né? Com ou não a colocação de stent. Stent é aquela mola, né, ou aquele arame, né, que mantém a placa aberta, né, a coronária aberta, impedindo que a placa reobstrua, né, o fluxo coronariano. E o nosso assunto de hoje, que é a revascularização miocárdica, né, ou revascularização do miocárdio. Então, ela é definida como a cirurgia para a realização de pontes que irão ultrapassar a doença nas artérias coronárias, né? Da onde vem esse termo ponte, né? O termo ponte, ele vem da nomenclatura bypass, né? Quando a gente observa, né, a descrição em inglês dessa cirurgia, né? Ela é definida como um bypass. O que é um bypass? É um desvio, né? Então, o que uma ponte faz, né? Ela passa por cima de algo, né? Uma ponte passa por cima de um rio, né? Ou passa por cima de, né? Ou ela é na forma de viaduto, né? Passa por cima de outra via rodoviária, mas, né? Esse passar por cima, né? Passar por cima de quê? Passar por cima, né, da placa, né, que está obstruindo, né? Ou seja, desviar o fluxo sanguíneo por sobre a placa para que se mantenha o fluxo sanguíneo adequado para o miocárdio. Por isso vem essa nomenclatura que conhecemos, né, usualmente, popularmente, como ponte, né? A técnica cirúrgica é chamada de bypass, tá? Que significa desvio. E aí a gente sabe, mais popularmente ainda, que essa cirurgia geralmente é chamada de ponte de safena, tá? E vamos entender hoje por que ela é chamada de ponte de safena. A veia safena é um dos principais enxertos utilizados, né, para realizar esta ponte, né, arterial para o desvio do fluxo, né, na artéria coronariana, tá? Então, a revascularização do miocárdio, ele tem como objetivo primordial promover a reperfusão do miocárdio, tá? Esse miocárdio que está isquemiado, né, por conta da obstrução, né, dessa placa obstruindo o fluxo sanguíneo coronariano, esse miocárdio que está em deficiência funcional por conta, né, da redução do fluxo sanguíneo, tá? Para a região. Para então realizar esta ponte, né, utilizam-se de enxertos, esses enxertos procedentes do próprio paciente, né, retirados do próprio paciente, de outros vasos sanguíneos, que podem ser arteriais ou venosos, tá? Lembrando, né, a diferença, né, entre artéria e veia, né? A parede arterial é mais rígida, é mais espessa, e para suportar, né, a pulsação
Mas também temos enxertos venosos, mas o principal enxerto venoso é a safena, como eu disse para vocês, que a safena ela apresenta uma característica anatômica, né, que suporte, né, esse fluxo sanguíneo arterial, tá? Então, os principais enxertos utilizados é o enxerto com artéria mamária interna, né, também chamada de artéria torácica interna, tá? Enxerto com a veia safena. A veia safena, para quem não lembra, ela faz parte, né, do membro inferior, tá? O enxerto com artéria radial, né, do membro superior, do antebraço, e outros enxertos menos utilizados que a gente observa, né, na prática, o enxerto com a artéria epigástrica inferior, né, colhida, né, da região, né, abdominal, e o enxerto com a artéria gastroepiploica direita, né, também da região abdominal. Esses dois últimos, né, na prática, né, praticamente eu não tenho visto, tá? Aqui em Cuiabá, o que a gente mais observa, né, das equipes cirúrgicas aqui de Cuiabá, é o enxerto com artéria mamária interna, a veia safena e a artéria radial, tá? Mais utilizado a artéria mamária interna e a veia safena. Então, como eu disse para vocês, né, a ponte ela faz o que? Um desvio do fluxo sanguíneo, tá? Então a gente tem aí, né, a ponte, né, realizada pelo enxerto radial, chamamos de ponte radial, o enxerto da ponte, a ponte mamária, que é um enxerto, né, realizado pela artéria mamária interna, e a ponte de safena, né, colhida, né, do membro inferior, tá? Aqui um antebraço, né, mostrando o antebraço preparado para a retirada da artéria radial, né, o terço proximal, médio e distal, tá, da artéria, né, uma descrição, né, anatômica, né, uma relação anatômica da posição da artéria com relação ao antebraço. Né? E observem, né, que, né, com relação à ponte de safena, né, é retirado, né, um enxerto, né, do membro inferior. Uma das extremidades do enxerto é ligada na raiz da aorta, ou seja, para coletar, né, o sangue arterial, e a outra extremidade é inserida após, né, a obstrução, após a placa, né, ateromatosa. Ou seja, há um desvio do fluxo sanguíneo por sobre, né, a placa, né, garantindo a perfusão, né, miocárdica, né, para essa região. Tá? A mesma coisa acontece com a mesma coisa acontece com a ponte radial, tá? Uma das extremidades é inserida na aorta e a outra extremidade, né, por sobre a placa, tá? E interessante é a ponte realizada pela artéria mamária, tá? A artéria mamária, ela já está intratorácica, ela é um ramo da subclávia esquerda, tá? E então ela não precisa de ligação arterial, né? Só precisa religá-la na artéria coronária, né, por sobre a ponte, ou seja, ela já tem um fluxo sanguíneo arterial, né, circulante, né? Então só precisa fazer, né, a sua ligação, né, na artéria coronária, né, por sobre a ponte, por sobre a obstrução. Outros, né, outros enxertos, né, que a gente viu, é o enxerto com a artéria epigástra inferior, né, ela fica colhida na região abdominal, né, e a artéria gastroepiploica, né, que faz a irrigação, né, do estômago, né, do epíplon, né, então essa artéria aqui também pode ser utilizada, ok?
Então, aqui novamente para ilustrar para vocês, né, porque é chamado de ponte. Então, aqui a gente tem uma obstrução, uma placa obstruindo o fluxo sanguíneo da coronária, ilustradamente, e aqui o desvio, né, realizado por sobre, né, a placa, né, através do enxerto, né, a fixação de uma das extremidades do enxerto na aorta e a fixação da outra extremidade na artéria coronária. Então, aqui o antes e o depois, né, há um ramo coronariano obstruído, né, uma artéria coronária obstruída. Então, após a ponte, né, no caso, na ponte de Safena, a fixação do enxerto na aorta e sobre a obstrução aqui na artéria coronária. Visualmente, um campo cirúrgico é esse. Né? Então, a gente observa aí 3 pontes. Tá? Então, aqui a raiz da aorta. A aorta na sua emergência, né? Partindo do ventrículo esquerdo. Né? Uma ponte, outra ponte e outra ponte. Né? Uma ponte, né? Para tratar a artéria descendente anterior, né, a parte anterior do coração. Outra ponte para tratar, né, a artéria circunflexa, tá? Porque vai para a parte lateral esquerda e posterior, né, do coração. E uma ponte para tratar, né, provavelmente a artéria descendente posterior, né, que é ramo da coronária, né, direita. Ok? Agora eu vou tirar aqui o fone de ouvido, que eu vou mostrar um vídeo para vocês sobre o acesso, né, cirúrgico, né? Observem, né? A gente já comentou sobre isso, né? Que é uma cirurgia aberta. Então, observem, né? Com relação à abertura do tórax, né? O tamanho do corte que é feito no tórax. Observem, né? A abertura desse tórax, tá? Para que a gente entenda, né? Toda alteração biomecânica, toda alteração respiratória que pode acontecer, né, com este paciente, tá? Para que a gente entenda também, né, o processo e as queixas dolorosas que ele apresenta, tá ok? Então, a extensão do corte, né? A abertura da pele da camada subcutânea. A abertura do osso externo através de uma serra, né? Serra-se, né, o osso externo, separando o externo em 2 partes, né? A abertura do pericárdio, né, que é aquela bolsa que envolve o coração, e a visualização, então, do coração. Então, esse é o campo cirúrgico, a vista, né, do campo cirúrgico, né, do cirurgião, né, cardíaco. Existem alternativas, então, cirúrgicas. A principal delas é a cirurgia com o uso da
circulação extracorpórea, né, o que nós chamamos de SEC, CEC, né, CEC, SEC, porque a cirurgia cardíaca ela é feita com o coração parado, né, é feita uma cardioplegia, ou seja, uma parada, né, do coração, e então durante esse tempo em que o coração fica parado para, né, que o cirurgião possa manusear, né, e realizar os enxertos, toda a parte circulatória e a parte de oxigenação é feita por uma máquina, né? Uma máquina chamada máquina de circulação extracorpórea. Ela, né, possibilitou, né, o desenvolvimento dessa máquina possibilitou então a cirurgia cardíaca, então é um grande marco, né, na saúde com relação ao tratamento, né, de doenças cardiovasculares. Porém, ela apresenta alguns efeitos deletérios, né? E dentre esses principais efeitos deletérios são as complicações pulmonares, tá? Porque o uso dessa circulação extracorpórea, devido à passagem do sangue, né, por um sistema de cânulas, né, e mangueiras que não são epiteliais, né, ou seja, não fazem parte, né, do corpo humano, essa passagem pelo sangue, essa passagem do sangue por esse sistema de cânulas e mangueiras induz um processo inflamatório, né, uma resposta inflamatória, e essa resposta inflamatória pode, né, ter como característica o aumento da permeabilidade vascular pulmonar, tá? Ou seja, né, os vasos sanguíneos pulmonares aumentam a sua permeabilidade, permitindo aí o extravasamento de líquido, né, do interior dos capilares pulmonares para o interstício pulmonar, tendo como consequência, né, a formação de edema pulmonar, né? Um edema pulmonar por, né, aumento da permeabilidade, né? Então nós chamamos este edema pulmonar de não cardiogênico, um edema inflamatório, né? Por mais que seja uma cirurgia cardíaca. E devido a essa inundação de líquido, né, no espaço intersticial pulmonar, que também pode, né, inundar os alvéolos, há a incidência também de atelectasias, tá? Então, isso representa alterações no distúrbio ventilação-perfusão, né, distúrbio da relação VQ, caracterizado principalmente por shunt. Isso pode trazer complicações, né, para o paciente, né, como hipoxemia, redução da complacência pulmonar, e devido a isso, essas alterações se faz, né, muito importante e necessário a atuação da fisioterapia. E é devido a essas alterações, a essas implicações, que a fisioterapia ela tem uma importância muito grande, ela é defendida pelos cirurgiões, ela está presente, né, quase sempre no pós-operatório de cirurgia cardíaca, tá? Com também o avanço, né, das tecnologias e das habilidades, né, dos cirurgiões, já existem cirurgias sem o uso da circulação extracorpórea, ou seja, nós dizemos que a cirurgia é feita com o coração batendo, né? Então isso necessita, né, de uma habilidade, né, muito grande por parte do cirurgião cardíaco. Como principais benefícios, né, está a não necessidade da SEC, né? Então todas essas alterações fisiopatológicas do uso da SEC seriam evitadas, tá? E também devido ao avanço da medicina, já temos cirurgias minimamente invasivas, né? Algumas cirurgias realizadas por robôs, né, na forma robótica, então, ou então, né, através de vídeos, né? Então, já existem cirurgias cardíacas, robóticas e através de vídeo. Iremos ver outro vídeo, tá?
agora que vai comentar sobre o uso da circulação extracorpórea, tá? Sobre essa canulação, sobre toda a sequência, né, que se faz de uma forma rápida, né, de uma forma bem mais simples, com relação aos procedimentos cirúrgicos. Então, abertura do pericárdio, né, o coração, né, dentro da bolsa do pericárdio. Então, essas são a máquina de SEC, né, com as mangueiras, cânulas, abertura do externo. Observem, né, a alteração biomecânica que vai ocorrer com esse paciente, tá? Colocação das cânulas, né, ou seja, né, é necessário que esse coração desvie todo o fluxo sanguíneo para, né, a máquina, né? Então, a máquina de SEC, né, mantém todo o bombeamento e a oxigenação, tá? Então, a canulação, uma solução cardioplégica e o coração para, né, ou seja, né, a pessoa tem o seu coração parado durante a cirurgia. A abertura da artéria coronária para o enxerto da ponte, né? O enxerto então, o cirurgião ele utiliza, né, lupas de aumento para que ele possa, né, realizar isso, né, devido à delicadeza. Então, ele tem que suturar essa extremidade naquela coronária. A habilidade é muito grande. Um enxerto de veia safena, olha a coloração diferente, né, a característica da parede arterial é diferente. A sutura, né? Feito um estímulo para o coração assumir novamente o seu ritmo, tá? E lá o aspecto, né, da ponte. Tá? De uma forma bem geral, é assim que se realiza, né, a cirurgia. Tá? Vou mostrar outro vídeo para vocês em sequência, que é a utilização, né, da cirurgia cardíaca robótica. Tá? Você está voltando o slide sozinho, está passando sozinho. A lupa de aumento, né, do cirurgião. Dessa forma, o cirurgião ele consegue realizar a cirurgia, né, de forma menos invasiva, com a mesma qualidade, né? Então, um grande avanço para a medicina.
Agora que já falamos sobre os aspectos cirúrgicos, já entendemos a importância da fisioterapia. Como eu disse para vocês na aula passada, esse paciente tem todo uma atuação da fisioterapia na fase hospitalar, tá? Só que não é foco, né, para a nossa aula de hoje, né? Nós falamos, né, de reabilitação cardíaca hospitalar, né, na disciplina de fisioterapia cardiopulmonar. Aqui a gente, como a gente está abordando a parte ambulatorial, né, atenção secundária, nós vamos pular essa parte hospitalar e já vamos entender que esse paciente já está, né, numa segunda fase, né, de reabilitação. Tá? Então, só de uma rapidinho, né, esse paciente, ele pós-cirurgia, ele é encaminhado para uma unidade coronariana, né, para uma UTI cardíaca, né, uma UTI coronariana, para que ele realize o processo, todo o processo de reabilitação pós-operatória imediata, né? Esse paciente ele vai dar entrada na UTI, né, ainda sob efeito anestésico, sedado, ainda em ventilação mecânica, com uso de drenos mediastinal e, em algumas situações, drenos torácicos. Ele vai fazer todo o processo de despertar dentro da UTI, e a fisioterapia tem como atuação, né, gerenciar todo esse processo inicial da ventilação mecânica, né, todo esse processo de admissão do paciente na UTI, com relação a ajustes, né, ventilatórios, ajustes dos parâmetros ventilatórios em ventilação mecânica, gerenciar todo o processo, né, de desmame desse paciente, do ventilador mecânico, até chegar, né, no momento, né, de estubá-lo, ou seja, retirada, né, do tubo orotraqueal e a administração de um outro sistema de oxigenoterapia. Além disso, né, a fisioterapia tem como atuação manter, né, as trocas gasosas adequadas, utilizando de recursos de higiene brônquica, caso o paciente apresente retenção de secreções, e principalmente com relação a recursos para expansão pulmonar. Praticamente 100% desses pacientes apresentam atelectasia no pós-operatório, ou seja, todos os pacientes apresentam atelectasia e a fisioterapia tem que estar atenta a isso, né, através da utilização de recursos de expansão pulmonar, né, estar fazendo, né, a reabilitação desse pulmão. Esse 100% de atelectasia decorre, né, do que a gente já comentou, que é do uso da circulação extracorpórea, né, levando a edema pulmonar e atelectasias, shunt e hipoxemia. E então, né, a fisioterapia, através desses recursos de expansão pulmonar, podem minimizar essas complicações, garantindo então uma melhor função respiratória para esse paciente, né? Após, né, a retirada dos drenos, a verificação de estabilidade hemodinâmica pós-operatória, né, sinais vitais estáveis, esse paciente recebe alta da UTI, vai para a enfermaria, permanece na enfermaria até, né, liberação, né, alta hospitalar, tá? Ou seja, até o momento que o cirurgião, né, o cardiologista que acompanha o caso, observe que há condições para alta, né, uma estabilidade hemodinâmica, uma normalização dos exames laboratoriais e principalmente, né, uma normalização da função respiratória. Tá? Então, a fisioterapia também tem grande atuação nessa fase, né, no período de enfermaria do hospital, né, do paciente no hospital, tá? Então, após a alta hospitalar, esse paciente, né, deverá procurar, né, um serviço, né, de reabilitação ambulatorial, né, para fazer a sua reabilitação cardíaca, né, através da fisioterapia cardiovascular, tá? E aí entra, né, esse período, né, que nós chamamos de atenção secundária, né, que é o nível ambulatorial. Quanto aos objetivos, né, dessa fase,
nós temos a melhora da capacidade funcional e da qualidade de vida do paciente, visto que ele passou por um procedimento cirúrgico complexo, né, de grande complexidade, e ele tem que retornar, né, às suas atividades normais de vida diária, tá? E a cirurgia, né, foi realizada para que se mantenha, né, a, a função mais adequada, né, do coração, que é o órgão que bombeia sangue para todo o resto do corpo, principalmente a musculatura esquelética, né? Musculatura responsável pela atividade funcional, vamos dizer, né, do paciente. Se esse paciente apresentava, né, no período pré-cirúrgico, intolerância à capacidade, né, de realizar atividades funcionais, então cabe a fisioterapia agora pós-cirúrgico, ou seja, após a resolução do problema, né, melhorar essa capacidade funcional. Isso, consequentemente, né, claro que vai melhorar a qualidade de vida do paciente, né? Ele vai ter mais tolerância à atividade, né? Vai sentir menos cansaço, né? E então isso vai determinar então a melhora da sua qualidade de vida, tá? Outro objetivo é a melhora dos hábitos de vida. Se esse paciente não modificar seus hábitos de vida, ele pode voltar a ter problemas cardiovasculares, tá? Porque os mesmos hábitos de vida levaram ele a ter uma doença cardiovascular. Então, se ele não modificar esses hábitos de vida, ele poderá sim ter novamente, né, complicações cardiovasculares. Essa melhora de hábitos de vida está relacionada à modificação dos fatores de risco, principalmente, né, relacionados a sedentarismo, obesidade, tabagismo, má alimentação, né, ingestão de muita gordura, né, sal, né, hipertensão, estão entre, né, essas modificações fatores de risco, né? E com isso, né, reduzir os índices de mortalidade e morbidade cardiovascular. Como eu disse para vocês, é o que mais mata no mundo, né, doença cardiovascular. Então, se a gente conseguir modificar esses hábitos de vida, esses fatores, reduzir os fatores de risco, e mesmo aqueles que são submetidos à reabilitação cardíaca, à cirurgia de revascularização, se nós conseguirmos evitar as complicações desses pacientes, nós também estaremos, né, diminuindo esses indicadores de mortalidade. Tá? A reabilitação cardíaca, ela possui 4 fases. Tá? A fase 1, né, é o que nós chamamos de fase hospitalar. Ela tem em média 7 dias de duração e ela vai da fase aguda do evento coronariano, ou seja, né, no momento que esse paciente infartou e foi para o hospital, deu entrada no pronto atendimento, até o momento da sua alta hospitalar, né, pós correção do problema, seja por angioplastia, seja por revascularização do miocárdio. Tá? A fase 2 é a fase subaguda, né? Ela dura de 8 a 12 semanas em média e ela vai, né, da alta hospitalar, né, até, né, essas 12 semanas, né, que nós chamamos, né, de fase de reabilitação domiciliar ou ambulatorial. É essa que nós vamos acompanhar. A fase 3, né, dura em média 12 semanas, é a fase ambulatorial, também, né, faz parte da fase ambulatorial e a gente tem que, né, observar aí até o momento o final dessa fase, né, todos os limites do paciente, visto que, né, a gente tem que considerar a individualidade do paciente. Alguns pacientes eram esportistas antes, né, da cirurgia, ou seja, né, é um desejo dele voltar a fazer esportes. Outros não, então cada um vai ter o seu limite, né? Então a gente tem que observar bem esses limites para considerar alta, né, da fisioterapia cardiovascular. E a fase 4 é a fase, né, não supervisionada, vamos dizer assim, onde que o paciente faz a manutenção, né, do seu condicionamento físico.
tá? Através de atividades, né, orientativas, né, realizadas pelos profissionais de saúde, né? Então, é a sequência, né, da vida do paciente pós nessa fase, né, de reabilitação. O grande recurso que nós utilizamos para fazer a reabilitação cardíaca é a prática de exercícios físicos regulares, tá? Caminhada, ciclismo, natação e corrida são as principais modalidades de exercícios, porque se tratam de atividades aeróbicas, tá? Que é o grupo de exercícios mais recomendado para esses pacientes, tá? A frequência deve ser de 3 a 5 vezes por semana, com duração de 30 a 45 minutos. Então, geralmente, em se tratando de fisioterapia cardiovascular, nós realizamos esse processo de reabilitação em esteira, através de caminhada ou corrida, uma caminhada mais acelerada, ou através, né, do ciclo ergômetro, né, da bicicleta ergométrica, né. A recomendação é de que, inicialmente, os indivíduos realizem atividades leves a moderadas, somente após estarem adaptados, caso julguem confortável, ou seja, respeitando os limites individuais de cada paciente, e não haja nenhuma contraindicação, é que devem passar as vigorosas, né? Isso necessita de liberação, né, do cardiologista, um acompanhamento, né, do fisioterapeuta que está realizando esta reabilitação, e caso, né, tenha, né, algum profissional de educação física também, ele esteja participando, né, dessa decisão, tá bom? Mas o que são atividades leves a moderadas? A intensidade de exercício é calculada baseando-se na frequência cardíaca máxima de cada indivíduo, e a frequência cardíaca máxima de cada indivíduo é determinada pela sua idade, tá? Então, é algo bem individualizado. Atividades leves são aquelas que vão até 70% da frequência cardíaca máxima calculada pela idade do paciente, tá? Então, nós vamos calcular a frequência cardíaca alvo, né, ou máxima que esse paciente pode atingir, tá? Atividades moderadas entre 70% e 80% da frequência cardíaca máxima, e atividades vigorosas acima de 80% da frequência cardíaca máxima, tá? Então, cabe aí a equipe multiprofissional, fisioterapeuta, estar individualizando, né, essa intensidade, monitorando, né, o conforto, lembrando que, em se tratando de reabilitação cardíaca, nós temos que respeitar alguns princípios da reabilitação cardíaca, e um desses princípios é a sobrecarga, né? Então, nós temos que sobrecarregar o coração, né? Não, mas o que seria esse sobrecarregar? É atingir esses níveis de frequência para que ocorra, né, esse treinamento, né, cardiovascular, né, esse treinamento do músculo cardíaco, tá? Outro princípio é o princípio da reversibilidade, né? Se esse treinamento não for continuado, né? Ou seja, né, se esse paciente não respeitar essa frequência, né, de 3 a 5 vezes por semana, né, há uma reversibilidade, ou seja, há uma perda, né, do ganho, né, por parte do paciente, ou seja, né, preciso, né, que ele tenha, né, uma continuidade nesse tratamento, né, nesse treinamento, tá? Com relação a contraindicações, paciente, né, contraindicado ao treinamento físico são pacientes com frequência cardíaca maior que 115 batimentos por minuto ou menor que 50, ou seja, né, se esse paciente tiver taquicárdico ou bradicárdico,
né, está contraindicada a atividade física. Em situações de fibrilação, ou que significa que esse coração está realizando batimentos ineficazes, né? Ele está praticamente, né, tremendo, como a gente diz, né? E sem capacidade contrátil eficaz para bombear um bom volume de sangue, né? Isso, né, contraindica, né, a atividade física, né? Hipotensão ortostática, ou seja, quando esse paciente, né, na posição ortostática é incapaz de manter níveis de pressão arteriais normais, tá? Porque durante a atividade física, a musculatura esquelética, o próprio coração vai demandar mais débito cardíaco e o paciente está hipotenso, né? Então, ele, né, pode ocorrer desvios de fluxo sanguíneo para esses órgãos que necessitam, né, maior demanda de sangue durante a atividade física e, consequentemente, faltar sangue, né, para outros órgãos vitais, como o cérebro, né, o sistema nervoso central. Isso pode acarretar desmaios, né, durante a atividade física. Tá? Então, a hipotensão ortostática, né, contraindica a prática, né, da atividade física. Febre, né, temperatura maior que 37 graus, principalmente acima de 37,8 graus Celsius, tá? Insuficiência cardíaca congestiva grave, tá? Porque o paciente vai ter intolerância mesmo à atividade física, e isso pode gerar, né, edema agudo de pulmão, devido a maior, né, sobrecarga sobre o sistema cardiovascular. Pericardite, que é inflamação, né, ou infecção, né, do tecido pericárdico. Infecções em geral, tá? Devem ser tratadas antes da indicação de atividade física. E a dor, né, angina instável ou induzida pelo esforço, né? Mostra que esse coração ainda não está preparado, né, para, né, ser submetido a esforço, né? Então, qualquer relato, né, de dor anginosa ou dor precordial, a atividade física deve ser interrompida. Bom, então essas são as principais contraindicações à atividade física, né, ou ao treinamento físico por parte da fisioterapia cardiovascular. Como realizamos esse treinamento, então? Como eu disse para vocês, ele deve ser baseado, né, na intensidade do exercício físico em função da frequência cardíaca máxima, né? Então, agora nós vamos aprender como é realizado o cálculo da frequência cardíaca máxima conforme a intensidade, né, do exercício proposto. Então, lembrando aí, atividades leves, 70% da frequência cardíaca máxima, atividades moderadas, entre 70% e 80%, e acima de 80%, né, atividades vigorosas, tá? Para cálculo da frequência cardíaca de exercício, então, nós vamos utilizar a fórmula de Carbonen. A fórmula de Carbonen é descrita como frequência cardíaca de exercício é igual a, entre parênteses, frequência cardíaca máxima menos a frequência cardíaca de repouso, multiplicada pela porcentagem da intensidade de exercício, tá? Que você, né, pretende, né, baseado em leve, moderada e vigorosa, mais a frequência cardíaca de repouso. Tá? Então, para cálculo, né, da frequência cardíaca de exercício, nós precisamos saber a frequência cardíaca máxima, precisamos aferir a frequência cardíaca de repouso deste paciente, precisamos determinar a intensidade de exercício, né? Isso é determinado por você, fisioterapeuta, e somamos novamente a frequência cardíaca de repouso. Então, são 3 informações que a gente necessita para cálculo desta frequência cardíaca de exercício. A primeira parte, né, da fórmula, então, é calcular a frequência cardíaca máxima. Como eu disse para vocês, ela é individualizada em função da idade do paciente. E a fórmula, então, de frequência cardíaca máxima
é 220 menos a idade do paciente, tá? Então, a gente precisará saber a idade do paciente também, tá? Então, só pegar 220, que é uma constante, e subtrair a idade do paciente, tá? Então, dessa forma você vai encontrar a frequência cardíaca máxima para ele, que não significa a frequência cardíaca de exercício, tá ok? Então, vamos fazer um exemplo, tá? Então, considerem um paciente JAS de 60 anos hipertenso, né? Então, vai fazer reabilitação cardiovascular, tá? Lembra, a fisioterapia cardiovascular não significa só pacientes em pós-operatório de cirurgia cardíaca, né? Claro que devido ao tema principal da nossa aula, que é a cirurgia cardíaca, né, nós podemos utilizá-la, tá? Mas podemos fazer com paciente hipertenso, com paciente pós-angioplastia, né, com paciente com insuficiência cardíaca, tá? Podemos submetê-lo a esse programa de treinamento, tá bom? Tá? Sempre, né, com discussões multiprofissionais, né, principalmente com o seu cardiologista, tá? Com o cardiologista do paciente, que eu estou dizendo, tá? Esse paciente, 60 anos, apresenta uma frequência cardíaca de repouso de 75 batimentos por minuto. No momento, encontra-se com a pressão arterial de 130 por 80, ou seja, não está hipotenso, não está taquicárdico, ou seja, não contraindica a atividade física e apresenta uma frequência respiratória de 22 batimentos por minuto. Tá? Calcule a frequência cardíaca de exercício para este paciente, né? Então, na fase ambulatorial, então você vai considerar uma intensidade de exercício para atividades leves de 70%, né? Moderada de 70% a 80% e vigorosa acima de 80%. Recomenda-se inicialmente utilizar com atividades leves. Então, considere inicialmente a intensidade de 70%, tá? Então, considerando a fórmula, então, frequência cardíaca de exercício, né, é igual à frequência cardíaca máxima menos a frequência cardíaca de repouso, multiplicada pela porcentagem de intensidade, né, que você vai determinar, no caso 70%, mais a frequência cardíaca de repouso, tá? Então, primeira parte, né, é calcular a frequência cardíaca máxima. Então, lembrando, a frequência cardíaca máxima é 220 menos a idade. Esse paciente, ele tem 60 anos. Então, a frequência cardíaca máxima dele é 220 menos 60. Então, caso 160, tá? Menos a frequência cardíaca de repouso. A frequência cardíaca de repouso dele é 75, tá? Multiplicada pela intensidade, ou seja, né, 70%, coloquem na fórmula em forma, né, de números decimais, não coloquem na forma de porcentagem, né, senão vai dar um número extremamente absurdo, né, de frequência cardíaca, né, impossível de ser alcançado, vai dar um número muito maior que 1000, tá? Então, né, lembrem-se de colocar a porcentagem da intensidade em números decimais. 0,7 é a mesma coisa que 70%. Mais, né, a frequência cardíaca de repouso novamente. Tá? Observem que está entre parênteses, tá bom? Então, façam primeiro o que está entre parênteses. Então, frequência cardíaca de exercício é igual a 85, 160 menos 75, 85 vezes 0,7 mais 75. Não somem isso aqui, senão dá errado, tá bom? Agora vocês vão fazer a multiplicação, né? Então, 85 vezes 0,7, né? Isso é igual, tá, a 59,5. Então, por fim, você vai somar com os 75. Isso vai me dar uma frequência cardíaca de exercício de 134,5. Batimento cardíaco não tem metade, né? É um número inteiro. Então, você aproxima, né, ou para baixo ou para cima,
a sua frequência cardíaca de exercício para este paciente, considerando a intensidade de exercício de 70%, é de 134 ou 135 batimentos por minuto. Ou seja, a frequência cardíaca alvo durante a atividade física para esse paciente é nesse valor. Se ela ficar acima disso, tá? Isso é uma intensidade, né? O exercício está sendo realizado numa intensidade maior para o paciente, né? Então, se você quer que ele faça atividade leve, ele não pode ultrapassar essa frequência cardíaca de exercício. Se o exercício estiver promovendo frequência mais baixa, né? Muito baixa, né? Com relação a esses valores, esse exercício não está promovendo alterações cardiovasculares, ou seja, esse exercício está muito leve. Nesse caso, então, você deve aumentar, né, a carga de exercício, né? Se você está trabalhando com caminhada, né, você tem que acelerar a velocidade dessa caminhada. Se for corrida, né, aumentar a velocidade da corrida. Isso na esteira, né, é muito facilmente realizado, é só aumentar a velocidade, né, do rolamento da esteira, né, ou se for na bicicleta, a mesma coisa, aumentar o número de rotações, né, que o paciente esteja realizando, tá bom? Se você estiver trabalhando também com atividades que envolvem carga, com relação a exercícios resistidos, associados, aumente, né, a carga ou a repetição, tá? Das séries, né? Então, tudo isso porque você precisa, né, gerar sobrecarga, gerar essas alterações fisiológicas com relação ao paciente, né? Senão o exercício não estará promovendo benefício algum, ok? Então, essa é a fórmula para se calcular a frequência cardíaca de exercício, né? Aqui eu deixo algumas referências bibliográficas. Tá? O primeiro livro muito didático da Regenga, Fisioterapia em Cardiologia, por mais que ele seja bem antigo já, é um livro bastante interessante, tá? E aí outra indicação que é sobre o infarto agudo do miocárdio, né, sobre a doença coronariana, né, propriamente dita, tá bom? Pessoal, era isso, tá? Obrigado e até a próxima.